Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo? E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho como que eu consegui emprego em um mês estudando programação. Mas o meu objetivo aqui não é vender curso, tá, gente? Não é vender curso, não é inventar mentira dizendo que você vai conseguir, não. Porque eu sei que o mercado hoje está muito difícil. Eu sei que não existe esse negócio de vou fazer um bootcamp, vou fazer um cursinho, eu vou conseguir emprego em 2, 3, 5 meses. Não existe, gente, não existe. Isso que aconteceu comigo foi uma situação rara, tá? Eu deixo bem claro, foi uma situação raríssima, raríssima, que eu estudando, comecei a estudar, pelo menos o básico de HTML, CSS na época, e eu acabei conseguindo emprego. E eu vou explicar como eu consegui isso. E isso que eu estou falando não é que você vai conseguir, não. Pode acontecer. Mas isso aqui é uma exceção. Uma exceção. Estou deixando bem claro para ninguém achar que você quer vender curso, você quer dizer que não. Porque eu sei muito bem da realidade, eu sei que existe muita gente que vende curso, que quer enganar o pessoal, falando que é curso em 6 meses, vai ganhar 5 mil, vai ganhar 10 mil. Eu sei que é tudo mentira. A gente, né, a gente é adulto, a gente sabe que leva tempo, mas comigo foi uma exceção que aconteceu principalmente na época da pandemia, né? Que o pessoal conseguia emprego enviava currículo e conseguia emprego. Vou contar como que aconteceu comigo, tá, gente? Na época, isso foi 2021, final de 2021. Eu estava numa situação bem crítica, né? Bem complicada. Eu sou formado em engenharia civil, mas cheguei a atuar um pouquinho na área, como autônomo, né? Pegando alguns serviços de perícia por fora. Tentei empreender, mas não deu muito certo. Passava um aperto financeiro. E nessa época eu... Tomar um pouquinho de água rapidinho aqui. E na época eu estava dando aula no Senai, consegui, mas meu contrato acabou. E eu falei assim, e agora? Lascou. Como que eu vou conseguir? O que eu vou fazer, né? Eu tava recém-casado na época, meu contrato do Senai acabou. Na época eu dava aula no Senai, lá no Rio, né? Eu fiquei 2 meses dando aula na Marinha, no Senai, e o meu contrato ele acabou. E eu fiquei praticamente um mês parado, quase 2 meses, e eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? E na época um amigo meu falou assim, Rodrigo, eu tô estudando programação aqui, cara, tô fazendo um bootcamp, tô fazendo isso. E eu já tinha, né, vontade de querer entrar no mercado de TI, de tecnologia. Sempre gostei. A verdade é que eu nunca deveria ter saído disso. Eu que fui inventar de fazer engenharia civil e acabei me lascando, né? E fui fazer uma coisa que eu nem gostava muito e acabei atrasando a minha vida com isso, a verdade é essa. E o que que acontece? Eu vou ser direto, sem enrolação. Eu comecei a estudar, cara, HTML, CSS. Eu fui, né, nesse caminho padrão que a maioria segue, né? Que no início o meu foco era mais front-end. Então o que que eu fiz? Eu comecei a estudar, cheio de medo, você imagina, eu parado, né, cheio de medo, estudando HTML, CSS, bem no iniciozinho. JavaScript foi bem depois na época, né? E o que eu fiz? Eu criei um layout, né? Há muitos anos atrás, eu já fiz curso de computação, então eu sabia design gráfico. Eu cheguei a mexer naquela época com Dreamweaver, Flash, coisa lá da época das cavernas mesmo. E eu tinha um conhecimentozinho de design, né? Porque eu já trabalhei no passado em gráficas. O que que eu fiz? Eu criei um layout bonito, né? Eu criei um layoutzinho assim eu nem lembro o nome mais. Era sobre adotar cachorrinho, adotar gato, adotar um pet. Só que o layout ficou bem bonito. Depois eu vou mostrar para vocês o layout como ele ficou. O layout ele ficou bem feito, bem bonito. E eu postei no LinkedIn.
Assim, uma coisa que eu fiz bem basicão na época, para você ver. Na época eu não sabia nem colocar o projeto, o site mobile, para você ver como que eu tava na época, iniciante mesmo. Tava no início do HTML e do CSS. E fiz o design, eu acho que o que mais chamou a atenção foi o design. O design ficou muito bonito. E eu postei no LinkedIn isso. Olha, nunca nada assim na minha vida conseguiu viralizar como isso, sabe? Eu lembro que eu postei essa arte, né? Esse design que eu fiz, olha, deu na época 20 mil visualizações. Do nada, 20 mil visualizações. Aí o que acontece? Um monte de gente comentando, um monte de gente curtindo. Aí nessa brincadeira apareceu um rapaz que trabalhou da onde eu trabalho hoje. Né? Hoje eu trabalho na área, tem 3 anos já, trabalho numa agência lá de São Paulo, né? E esse rapaz, ele me chamou, ele trabalhava lá na época, ele me chamou, comecei a conversar com ele falou que iria me ajudar com algumas coisas, me dar umas dicas, e eu aceitei. Eu comecei a conversar com ele pelo WhatsApp sem interesse nenhum, né, de querer emprego, não. Foi uma conversa, ele começou a perguntar as coisas da minha vida na época, a minha situação, eu expliquei para ele, olha, eu estava aqui no perrengue, consegui um emprego no Senai, mas o contrato acabou e estou parado nesse momento e eu estou vendo aqui o que eu vou fazer, estou estudando aqui, começando a estudar HTML, estudar CSS, eu nem cheguei na programação ainda. Eu estava estudando linguagem de marcação e linguagem de estilos, né? E o que acontece na época? Aí ele me chamou, aí ele falou assim, ó, vou falar com o dono da empresa aqui, para ver se ele te coloca na empresa aí, no meu time. E assim, olha, foi um milagre, porque um mês eu estudando HTML, CSS, o cara me chamou no LinkedIn, né? Agradeço muito ele até hoje, né? Agradeço muito ele, porque se não fosse por ele, né, e por Deus também na minha vida, eu não teria conseguido essa oportunidade. E ele me chamou e o que acontece? A gente conversou, bateu papo, ele foi conversou com o dono da empresa. Pô, eu fiz uma entrevista com o dono da empresa na época. Aí ele foi me chamou, eu entrei como se fosse um estagiário, né, para aprender. E naquela época eu comecei a ganhar R$ 2.000 na época para aprender, gente. Sério, parece ter mentira. Na época teve pessoas que até falou para mim assim, cara, impossível. Você começar a estudar agora tecnologia em um mês você já conseguiu um emprego e você receber para poder ficar estudando em casa. E foi isso que aconteceu comigo, gente. Eu tava na época ganhando R$ 2.000 só para ficar estudando, né? E o que acontece? Nesses 3 anos, é claro que meu salário triplicou, quadruplicou, foi aumentando, foi melhorando, né? Eu fui evoluindo e assim, tem gente que vai falar assim, pô, o cara é um mentiroso. Não é não, gente, é sério. Acho que eu tenho até as conversas ainda lá do LinkedIn, né? E essa aí foi a minha história. Um mês eu estudando tecnologia, eu acabei conseguindo uma vaga, né? Eu deixo claro que isso foi uma exceção, que isso é muito raro acontecer, mas aconteceu comigo. Eu, com um mês estudando tecnologia, eu consegui essa vaga, gente. Tá bom? Fica com Deus aí, grande abraço, valeu!